Gilberto, tá bom? Gravando. E a gravação eu vou, como material, vou passar para vocês aí no final do nosso desafio, porque aí quem de repente quiser continuar mais alguns dias, é uma oportunidade de ficar escutando e tenho certeza que isso vai ajudar no dia a dia, tá? Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver. Compartilhei ou não? Estou compartilhando a tela para vocês? Sim? Sim, Então, antes de falar com o mundo ali em seu interior, não sei de vocês. Opa, vamos lá. Não sei de vocês quem conhece Napoleão Hill. Vocês já escutaram falar dessa, desse escritor? É um já, escritor, é um pesquisador, né? Americano. Ele viveu no século passado. Ele não era pastor nem teólogo, mas ele foi um escritor que observou algo que a Bíblia já ensinava há séculos. Ele percebeu que existem momentos em que a nossa mente está mais aberta, mais receptiva e mais moldável. E um desses momentos é logo ao acordar. Nesse estado, palavras não passam pela mente, elas criam raízes. E ele trabalhou no período que ele viu, ele estudou mais de 60 anos, entrevistando as maiores personalidades que havia naquela época, os grandes inventores, os grandes empresários, para poder entender qual era a sistemática que cada um tinha para a prosperidade deles. E dentro dessa lógica, no sentido de ver a prosperidade de cada um, começa exatamente por aquilo que eles tinham interno e traduzia no externo. Então, a mente sempre foi o principal fator dessas pessoas. O trabalho na mente, exatamente como a gente está colocando aqui, que o perigo, pessoal, não é falar cedo demais. O perigo é falar antes de alinhar pensamentos, emoções e fé. Então, antes de falar com o mundo, nós temos que nos alinhar interiormente. Nós temos que ter exatamente esse entendimento que quando nós temos a direção correta, começando por aquilo que nós temos dentro de nós, o dia com certeza vai sair de uma forma correta, porque nós estamos, de certa forma, não somente direcionado, mas estamos planejando como vai ser o nosso dia. Então, isso aí foi Napoleão Hill. E eu, claro, eu tento, dentro da Bíblia, que é a minha base para o estudo, e principalmente para poder apresentar para vocês, eu busco, através da Bíblia, ter vamos dizer assim, eu uso a palavra solidificar o meu entendimento. Porque quando eu faço a leitura de alguns livros, ou escuto alguns áudios, ou alguns podcasts, eu procuro ver na Bíblia se aquilo que eu escutei faz sentido. Porque, como eu comentei já há alguns dias, a Bíblia é o livro mais atualizado possível, mesmo tendo sido escrito há mais de 3.000 anos, ele traz para a gente todos os dias a atualidade, e a atualidade daquilo que nós precisamos. Então, o que nós vamos falar hoje, mensagem, notícia ou reclamação. Eu vou colocar para vocês o seguinte, nada disso parece perigoso no primeiro momento, mas define o tom emocional que nós vamos ver no nosso dia. Que se fala logo cedo, não fica do lado de fora, entra como comando. Então, se o primeiro comando que você, se aquilo que vai nos determinar durante o dia vem de fora, quando eu falo vem de fora, se eu vejo uma mensagem no celular, se eu escuto uma notícia, se eu escuto uma reclamação, ou se eu mesmo dou uma reclamação, estou falando disso externamente, então, se você, ou se nós falamos isso, ou se nós escutamos isso, ou se nós vemos isso de forma externa, isso vai servir como comando para o nosso dia. Então, se o primeiro comando vem de fora, o dia inteiro passa a obedecer às forças externas, ou ao mundo. Agora, se o primeiro comando vem de dentro de nós, o exterior ou o mundo perde poder de desorganizar a nossa vida, de desorganizar a nossa mente. Então, isso reforça o que nós estamos fazendo aqui,
e é importante, e eu fico muito feliz em ver a dedicação de todos. Então, eu sempre falo que se você, por algum motivo, perder um dia, no dia seguinte esteja aqui, porque isso mostra que você está exatamente ultrapassando aquele seu limite, que em alguns momentos da sua vida você começou algo e desistiu no primeiro momento que parou. Como eu falei para vocês, né, esse é sinal que o seu corpo, a sua mente está no treino. E se você volta no dia seguinte, isso dá uma prova real que você efetivamente você está fazendo aquilo que nós estamos buscando aqui. É treinar sua mente para que você governe a mesma e não seja governado. Então, essa frase, ela é muito importante para mim quando eu falo que ao longo dos meus dias que eu tenho buscado preparar esse material, eu tenho realmente deixado de lado essa questão de escutar logo na primeira hora qualquer notícia que vem de forma externa. Eu estou buscando exatamente primeiro com a palavra, com o devocional que eu faço pelas manhãs, buscar ocupar a minha mente de algo que traga a direção para o dia. E essa direção, inclusive, agradeço também a todos aqueles que já mandaram os objetivos e as metas, e com certeza eu vou usar o que vocês escreveram para ajudar no nosso dia a dia, mas principalmente para entender um pouco mais de cada um de vocês, o que cada um de nós temos como objetivo e meta nesses 30 dias. E talvez não só nesses 30 dias, né? Para o ano inteiro. Uma coisa que também é importante a gente perceber que vocês provavelmente já escutaram essa frase, que a palavra tem poder. E se vocês escutaram que a palavra, se nós escutamos que a palavra tem poder, da mesma forma que a gente sabe que a nossa mente tem poder, então nós temos que controlar a palavra. Então, palavras que traem a confiança em Deus. Todos nós confiamos em Deus. Mas, no caso, quando nós falamos confiamos, nós temos que confiar exatamente. Confiar com as atitudes nossas, mas principalmente com a palavra. Porque não é o problema que te enfraquece, ou que nos. Quando eu falo te enfraquece, vocês entendem, no sentido que eu também me coloco dentro dessa situação. Por isso que eu falo para vocês que o material que eu preparo serve primeiramente para mim, tá? Para alinhar, para ajustar, para me direcionar. Então, não é o problema que te enfraquece, é a palavra que você libera sobre ele. Porque aqui eu quero tocar num ponto muito sensível, mas pela liberdade que eu tenho com vocês, pela proximidade que nós temos, porque todos que estão aqui, nós já temos essa proximidade, até a Adriana, que chegou agora recentemente, mas já vejo a Adriana aí dentro do nosso grupo, né, de pessoas que estão buscando, tendo um único propósito. Então, muitos dizem mesmo, eu confio em Deus, mas nós falamos como quem já perdeu. Eu tenho, em contatos com alguns de vocês, procurado não somente falar, mas dar a entonação correta, a entonação da palavra no sentido de ser forte, de ser, vamos dizer assim, animado. Porque, pessoal, desafios nós vamos passar e estamos passando. Mas não tenham dúvida que esses desafios servem para testemunho e vão servir. É só vocês analisarem um pouquinho quantas lutas, quantos desafios vocês já passaram, nós já passamos. É só fazer uma pequena reflexão da vida de vocês, ou da nossa vida, vamos dizer assim. Então, quando eu falo assim, eu confio em Deus, é confiar mesmo. Não é confiar somente com a fala. Porque eu vejo em algumas situações o confiar com Deus na fala, mas nas atitudes, nos gestos, é, isso não traduz. Então, falo para vocês, não é a falta de fé, mas principalmente é a falta do governo, ou de governo. Por isso que nós estamos aqui, para que nós possamos ter esse governo sobre o nosso dia. E com certeza isso vai nos preparar e nos ajudar a se fortalecer. E quando falamos eu confio em Deus, é sabedor que o que eu estou falando, efetivamente, eu estou traduzindo nas minhas atitudes, passando por dificuldades, passando por lutas, desafios, guerra e tudo mais. Isso para mim foi muito importante, ou está sendo muito importante, porque desafios todos nós passamos, tá, pessoal? Então é importante ter essa linha que Deus está conosco
e se Ele está conosco, a vitória é certa. Então, vou trazer mais uma linha aqui, e aí vou tentar buscar algumas palavras ou algumas frases que eu já escutei, eu já falei, e eu tenho falado também para vocês que eu tenho buscado modificar o meu vocabulário, o meu linguajar, porque eu percebo que isso me mostra, para mim, primeiramente, mais decisão, principalmente convicção e clareza daquilo que eu tenho que fazer. Eu busco exatamente fazer essa mudança de frases e de palavras que ao longo do tempo, ao longo dos meus dias, eu não é que eu comentei ou que eu falei de uma forma sem querer, mas de repente era aquilo que estava dentro do meu coração naquela época. Então eu vou falar uma frase aqui, talvez vocês já falaram ou já escutaram. O dinheiro acabou. Pô, chegou o final do mês, nem chegou o final do mês, o dinheiro acabou. Outra frase. Esse mês não vai fechar. As minhas despesas vão ser maiores que as minhas receitas. Eu já escutei isso e já falei isso. Poxa, hoje o dia vai ser puxado. Cara, vai ser puxado. Muito puxado, muita coisa para fazer. Eu já tentei de tudo. Já fiz de tudo. Já corri para um lado, já corri para o outro. Deus, eu não aguento mais, Deus. Não aguento mais. Tem outras palavras, tem outras frases, certo? Mas por que eu quis trazer essas palavras que traem a confiança de Deus? Porque essas frases não são apenas desabafo, elas são declarações de governo. Então, quando eu falei isso, eu trouxe para o meu dia, eu trouxe para o meu cotidiano exatamente da forma como eu falei. Então, pessoal, volto a falar para vocês, para nós. Desafio, nós vamos ter, glória a Deus que nós vamos ter desafio. Mas nós vamos ultrapassar, nós vamos passar. E aí, desafio tem vários desafios. Desafios é que não falta. Desde relacionamento pessoal, relacionamento profissional, sair da procrastinação, buscar uma nova direção e tudo mais. Tem muitos desafios. Mas o mais importante é isso, é aquilo que a gente fala quando fala, eu confio em Deus, a gente traduza isso internamente para dentro. Senhor, eu confio em Ti e vou sim usar esse desafio como um propósito e, com certeza, eu vou fazer o testemunho do que nós estamos vivendo e do que foi feito. Porque quem fala assim, no sentido, não aguento mais, o dinheiro acabou, esse mês não fecha, hoje vai ser puxado, já tentei de tudo, e outras frases, até falo para você, quem fala assim até ora depois, tá? Mas já colocou o problema no trono. Então, pessoal, vamos começar a olhar que a nossa mente ao acordar, e isso que eu vou colocar, a nossa mente ao acordar é como um solo úmido, ou como uma esponja que eu falei. A gente absorve tudo, e isso cria raiz. Então, se nós começamos a ter uma visão distorcida, uma palavra mal proferida ou mal direcionada, um pensamento que não traduz aquilo que Deus quer passar para a gente, então começamos a ter essa consciência que nós podemos e vamos mudar. Porque tem uma parte que eu sempre falei para alguns de vocês aí, talvez, que quando eu comecei a ler a Bíblia, e tomei ao mesmo tempo um susto, primeiro pela atualidade, né, da Bíblia, porque enquanto eu não tinha lido a Bíblia, eu sempre pensei, foi escrito há 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, mas eu não percebia que na leitura da Bíblia diária ela mostra aquilo que eu preciso naquele dia. Mas um livro em especial foi Provérbios. Eu vi o Provérbios até com manual de finanças, manual de contabilidade. Aproveitando aí que o meu amigo Gilberto é contador também, e a nossa profissão é a profissão uma das mais antigas do mundo. Mas quando eu vi Provérbios, eu falei, nossa, mãe do céu. Nossa, Deus, não, mãe do céu, Deus. Porque quando a gente fala em Deus, a gente fala único. E só existe uma pessoa que pode fazer com que a gente tenha essa ligação com Deus, é Jesus. Então, Jesus, obrigado pelas correções que o Senhor faz. Muitas vezes
alguns costumes que ao longo da minha vida eu carreguei, Deus está corrigindo. E é importante que quando ele fala, eu, de bate pronto, eu já corrijo. Então, Provérbios fala o seguinte: existe, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Pessoal, está na Bíblia. Provérbios 18, 21. Eu coloquei aqui a versão NVI. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Se Deus deixou isso escrito para nós temos que saber que isso é verdade. Então, é mais uma forma da gente ter uma atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa. Mas quando a gente fala, isso traz para a gente, para o nosso dia a dia, exatamente aquilo que a gente está declarando. Então, declare prosperidade, declare provisão, declare ultrapassar desafios, ultrapassar lutas, vencer as guerras. Fale isso todos os dias. Tenho certeza, como está escrito aqui, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu falo para vocês que isso não é poesia, tá, pessoal? Não é poesia. Eu estou procurando aqui falar de uma forma até clara, mas é importante falar que um princípio espiritual e psicólogo que eu tenho aprendido nesses dias, a palavra que você libera, ou que nós liberamos logo cedo, não fica do lado de fora. Ela entra como comando. Então, se você colocar esse comando logo ao amanhecer, mesmo com lutas e com desafios, tenha certeza que você vai avançar. Por isso, tanta gente vive cansada, sem saber por que ela acorda já se amaldiçoando em pequenas frases, pessoal. Costumes. São coisas que nós falamos ao longo do dia, aprendemos, e essas correções são necessárias fazer. Se eu escapei uma frase agora há pouco, já pedi perdão ao pai, mas principalmente falei assim: o que eu tenho que fazer para corrigir? Os erros, vamos dizer, as quedas, elas são corrigidas logo de imediato. Você sabe, opa, levantar e vamos seguir em frente. Então, por isso que eu tenho falado assim: se você, por algum motivo, tem esse tipo de sensação logo ao amanhecer, pessoal, mude. Mas mude agora. Não deixe para mudar amanhã. Mude assim que você está escutando, está entendendo isso que eu estou procurando colocar para você. Se isso vai direto ao que você vive hoje, corrija. Corrija todos os dias. Porque toda correção, ela vem a partir do momento de uma decisão nossa. Não é uma decisão de terceiro. Não é alguém que vai fazer isso para mim. Tá? Então, as primeiras palavras do dia não são conversas, são comando, pessoal. São comando. Você não está apenas falando, você está programando como vai ser seu dia. Então, se seu dia vai ser de prosperidade, vai ser de ultrapassar desafio, vai ser de avanço, fale dessa forma. É importante colocar que tem que falar com entonação mesmo. Porque governo começa pela palavra correta. E o que é a palavra correta? Quem governa a mente, quem governa a língua, quem governa, vamos dizer, principalmente a língua, define a direção. O, o, a parte espiritual é algo que eu tenho buscado também fazer parte, não somente do meu dia a dia, mas fazer parte, assim, no sentido de ser a prioridade. Por isso que eu tenho buscado a palavra, a direção do Pai, mas o governo espiritual não começa com grandes decisões. Ele começa com pequenas palavras. Então, mais uma vez, não é negar a luta, não é negar a guerra, mas é negar que ela seja a Nossa Senhora do nosso. Quando eu falo Nossa Senhora, não no sentido de alguma questão evangélica religiosa. Nossa Senhora é o seguinte, aquela que vai determinar o nosso dia. Por quê, pessoal? Porque quando eu falo que a troca de linguagem, e eu vou colocar aqui alguns exemplos, vocês vão ver como uma simples troca de linguagem, de frase, muda a direção, muda, não o entendimento. Quando eu falo entendimento, quando muda a direção, você vê de uma forma mais clara. Eu usei, alguns dias atrás, a troca que eu fiz em relação ao pedir a Deus como compartilhar com Deus. Quando eu comecei a falar dessa forma, poxa, eu me vi assim de uma forma tão engajado com aquilo que eu tenho como objetivo, como meta, porque, Pai, eu estou junto, nós estamos juntos, estamos compartilhando. Da mesma forma, quando eu troquei
o uso da palavra acho, pela minha opinião, isso também para mim foi muito decisivo para que eu pudesse ter mais segurança naquilo que eu estava falando, naquilo que eu estava opinando. Vou deixar para você assim, ó. A- Eu vejo como a realidade continua existindo, mas a autoridade mudou de lugar. Mudou de lugar. A partir do momento que eu comecei a fazer essa simples troca, mudou de lugar. Um filho governa sempre no meio da luta. Eu não pedi ao pai, ou melhor, eu não compartilhei com o pai que eu não queria ter lutas, não queria ter guerra. Mas eu compartilhei com o pai que estaria, sim, junto com ele nessas lutas, nessas guerras, para mostrar o avanço. Porque, ó, se você, por algum motivo, falou assim, eu não aguento mais, não aguento mais, pai, não aguento mais, fala assim, estou cansado, mas fortalecido no Senhor. Reflita. Porque a emoção, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos orando, eu sei que cada um de nós tem uma forma de se comportar naquele momento. Mas seja grato, esteja assim, feliz, mesmo passando por desafios, como eu falei para vocês. Porque quando você fala assim, pai, estou cansado, mas fortalecido no Senhor. Isso, na minha visão, ou na minha opinião, muda a nossa direção. Outra frase, o dinheiro acabou. Troca assim, ó. Meus recursos estão sob governo, não sob pânico. Meus recursos estão sob governo, não sob pânico. Pessoal, isso aqui é um treino, isso aqui é um aquecimento que nós estamos fazendo, e eu, quando eu falo treino e aquecimento, é a prática. Nós temos que praticar isso. Eu comentei na questão do trânsito. Quando eu vejo os meus irmãos motoqueiros me avisar, né, buzinando, Sandro, estou passando. Eu falo, vai com Deus, irmão. Obrigado por ter avisado, mas cuidado com o meu retrovisor. Da mesma forma que eu olho do lado, e aí, irmão, tudo bem? Vai em paz, vai para o teu trabalho. Se eu tiver numa faixa e eu perceber que alguém está colocando a luz, irmão, obrigado por ter avisado. Abre de lado e segue em frente. Pessoal, é isso. Tem que ser. Você tem que sair da sua casa com o espírito que você vai ter desafios, vai ter lutas, mas Deus está com você. E você vai perceber como as coisas vão ficar mais leve. Então, talvez a palavra certa que eu quero colocar para vocês é esteja leve, mesmo que esteja passando com luta, esteja leve e confiante. E a palavra, no sentido da palavra, não a Bíblia, mas a palavra que você fala, ela tem um poder imenso. Outra frase. Não vai dar tempo. Eu caminho com a direção e paz. Em alguns momentos da minha vida, algumas pessoas me viam como uma pessoa muito acomodada, porque as pessoas tinham uma velocidade e queriam que eu tivesse a mesma velocidade no sentido da ação. E quando eu falava assim, vou pensar um pouco, não, mas você precisa pensar agora, você tem que fazer agora, porque não vai dar tempo, isso que as pessoas falavam. Então, eu trocaria com essa pessoa. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu falaria, irmão, eu caminho com a direção em paz, certo? Então, quem começa, esse é outro ponto, pessoal, quem começa reagindo é conduzido. Eu estou usando a questão do trânsito porque esse é um local que você faz uma análise do seu autocontrole. Eu falo assim para quem dirige, para quem está no trânsito todos os dias. Mas tem metrô, tem trem, tem supermercado, você tem vários lugares que você pode treinar isso. Olhe seu irmão, não no sentido de ser aquela cara fechada, tudo mais. Como eu comentei para alguns, eu cheguei no parque que eu faço minha caminhada, comecei a dar todo dia bom dia, mas aquele bom dia bem alto, a pessoa toma um susto. Ontem, só para você ter uma ideia, ontem quando eu cheguei no parque, eu tenho agora 60, né? Então posso colocar lá tem um direito meu, né, de colocar o carro lá no 60 a mais, e esqueci de colocar a plaquetinha. Aí quando eu ia entrando, almoço, epa, epa, epa. Aí quando ele falou, epa, 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 eu falei, poxa, desculpa, peguei e coloquei, ele deu um sorriso, porque eu dei um sorriso também, né? O que aconteceu? Logo depois que eu estava fazendo a minha caminhada, eu encontrei o guarda e ele deu um sorriso para mim, tá? E eu dei outro sorriso para ele. Então é importante que a gente comece.
o nosso dia, é, transformando aquilo que pode ser cinzudo numa reação mais leve. Então, o cansaço da manhã raramente é físico, é falta de governo interno. Muita gente acorda cansada, não por falta de sono, mas por excesso de ruído interno. Então, se existe um bloqueio invisível nas primeiras palavras, esse bloqueio não grita, ele se instala. Por que ele se instala? Porque, pessoal, bloqueio, aquele bloqueio invisível é: estou cansado, hoje vai ser difícil. Isso é programação. Não são grandes decisões, são frases simples, aparentemente inofensivas, mas que bloqueiam nós, vamos falar assim. Por quê? Palavras repetidas criam hábitos, que criam caráter, porque hábitos criam caráter. Ó, palavras repetidas criam hábitos e hábitos criam caráter, pessoal. E nós, como filho do Pai, como estamos aqui, e mais uma vez, eu sempre falo que a Bíblia é minha base para tudo que eu estou fazendo, e eu não falo aqui como, vamos dizer assim, colocando alguma placa de igreja, porque Deus é único, e o único caminho que é para chegar a Deus é Jesus. Pelo menos é meu entendimento, é o que eu compartilho aqui com todos vocês. Mas a fé madura, eu vou falar que eu tenho vivido e eu tenho procurado aí compartilhar com as pessoas, como vocês, né, com pessoas mais próximas, compartilhe também com outras pessoas. Aquilo, como eu falei para vocês, aquilo que vocês estão aprendendo aqui ou estão deslumbrando no sentido de verificar o que vocês podem fazer de forma diferente, faça o seguinte: compartilhe com outras pessoas. Uma palavra que eu escutei de um sobrinho meu, Sandra sabe, essa é minha irmã, é um sobrinho que eu tenho que ele tem hoje 35, 36 anos, eu tenho 60. E ele, quando ele veio aqui a última vez aqui em casa, ele falou assim: tio, eu tinha esquecido ali na porta do meu carro, atrás tem a parte onde você coloca as malas, eu tinha tirado o tampão para colocar as malas dele, que eu fui buscar no aeroporto, e tirei esse tampão e coloquei do lado do carro, e vim embora deixando o tampão fora. À noite, quando eu cheguei, quando a gente foi tirar a bolsa, aí que ele falou: tio, tampão. Falei: nossa, e agora? Ele falou: tio, uma pessoa encontrou e guardou. Vamos lá? Eu falei: eu creio. Ele falou: tenha certeza disso. Pessoal, quando cheguei lá no aeroporto, assim que nós entramos no estacionamento, ele viu um guarda, falou assim: nós viemos buscar um tampão que nós deixamos. Ele falou: parece um bastão assim, assado. Aí ele falou assim: um rapaz encontrou e guardou. Aí, quando eu escutei essa frase, eu falei, ele falou: Deus é poderoso. Eu falei: amém, amém, amém. E ele tem vamos dizer assim, me direcionado em várias coisas, mas principalmente essa fé. A abundância não é algo que se pede, é algo que se sustenta. Então, se existe uma confusão espiritual muito comum, achar que a oração feita depois compensa a desordem, criada antes, é claro, né? A abundância não é algo que se implora, pessoal, depois do caos. É algo que se preserva antes dele. Então, a semente cresce conforme o solo. E quando o meu sobrinho comentou isso, eu falo para vocês que a minha visão começou a abrir de uma forma assim, porque eu creio naquele que me sustenta todos os dias. E eu tenho que declarar isso. Eu tenho que falar e tenho que. O que eu puder compartilhar com outro irmão, eu vou compartilhar. Porque eu sei que o convencimento vem de Deus. Mas aqui eu tenho que fazer a minha parte, que é compartilhando tudo aquilo que tem dentro de mim. Por isso que eu estou aqui com vocês. Porque a oração correta nasce do alinhamento. Não é o grito de escassez, é posicionamento, pessoal. Posicionamento. Se o primeiro comando vem de fora, o dia obedece forças externas, como eu comentei. Mas se o primeiro comando vem de dentro, o mundo perde poder. Hoje, o que eu posso falar para vocês, já entrando aqui para a reta final, hoje nós aprendemos quem fala primeiro governa. E amanhã nós vamos falar, decida quem vai falar primeiro. Por quê? Hoje eu falo para vocês, eu não estou recebendo uma regra, eu estou recebendo um princípio. Quem fala primeiro governa. Em nome de Jesus, nós vamos falar primeiro. Nós vamos fazer com que a nossa mente
ela seja ocupada por tudo de maravilhoso que Deus já nos oferece. Por isso que eu falo para vocês, não é o Sandro que está falando aqui, mas se vocês analisarem um pouco da vida de vocês, quantas lutas vocês já passaram? E glorifique ao Pai por você estar numa luta, numa guerra, porque sinal que você tem algo a fazer nesse mundo, certo? Enquanto nós tivermos algo a fazer nesse mundo, nós vamos ter guerra, nós vamos ter lutas, mas principalmente nós temos Deus conosco. Se todos os dias você fazer da primeira hora uma direção para o seu dia, você não tem dúvida, eu não tenho dúvida. Eu estou falando isso que eu tenho dúvida porque é algo tão imenso, mas é algo que eu vivo. Mesmo que eu queira que a minha esposa viva, que a minha filha viva, que meu filho viva, que meu neto viva, é claro que isso depende de cada um. O que eu estou fazendo aqui é compartilhando. Eu já escutei essa frase assim: você fala aquilo que o coração está cheio. Então, eu tenho procurado traduzir para vocês que nessa primeira hora, quando você acorda, desperte para o mundo, sabendo que a sua vida é conduzida por você. E você vai governar, porque a palavra tem poder. Palavra, pessoal, tem poder. Fale da forma correta, mesmo que esteja num momento difícil. Mais uma vez, um momento difícil não é para você falar assim, não é para amaldiçoar, é para glorificar. Glorificar que você vai sim servir testemunho. E vocês vão trazer aqui, em algum momento, dizendo assim, pessoal, eu estava assim e agora estou assado. Tá? Então é isso, pessoal. Como prática do dia, Jean, vamos lá, prática do dia. Antes de falar qualquer frase de cansaço, medo ou escassez, pare, respire e reformule. E vocês têm capacidade total para reformular a frase. Pratique. Busque na palavra de Deus e busque naquilo que você é. Reformular a sua palavra, a sua frase. E use isso praticando, pessoal. Eu sei que a mudança ela não é instantânea. Ela é um pouquinho todos os dias, certo? Hoje eu falo para vocês, entenda dessa forma. Troque a reação por governo. Por isso que eu estou fazendo no trânsito. Você é um governo no meu trânsito. É trocar a reação pelo governo. E quem trabalha como equipe também, com pessoas, sabe que são exercícios diários também, sabe? Então, eu falo para vocês que isso é maravilhoso. Para finalizar, repita devagar. Eu não começo o dia reagindo, eu começo governando. Eu não começo o dia reagindo, eu começo governando. Ok, pessoal, maravilha. Vamos lá. Primeiro, agradecendo ao Pai, né? Vamos aproveitar e, para fechar, agradecer a Deus esse momento. Deus, obrigado por esse momento, por tudo isso que o Senhor colocou para nós. Eu tenho certeza que tudo aquilo que foi falado foi a tua direção, Pai. Que todos os nossos irmãos possam entender que a direção a ser tomada cabe a cada um de nós. Que possamos, sim, ter atitudes com base em umas simples palavras. Eu confio no Pai. E se eu confio no Pai, tudo vai ser feito da forma como o Pai está pedindo. Por isso, mais uma vez agradeço e que todos nós tenhamos um dia abençoado. Amém. Bom, voltar aqui, deixa eu ver. Todo mundo aí? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Depois eu vou me organizar aí para ver as pessoas, né? Mas vocês estão vendo todo mundo aqui, estou vendo que tem 13, 12 pessoas, 13 comigo. Obrigado, pessoal. Maravilha. Quinto já foi vencido, pessoal. Amanhã estaremos começando o segundo quinto. E com certeza vamos chegar no 30º dia querendo mais. Então, já pode ter certeza que isso que nós estamos fazendo aqui vai ser algo que vai, vamos dizer, colocar a sua semente se tornando cada vez mais forte. Tenha um dia abençoado, tá? Bom dia, pessoal. Comece a praticar. Quem estiver no metrô, pratique também. Se estiver no supermercado, pratique. Pratique, pessoal. Tá bom? Fique com Deus e até amanhã. Seguimos. Amém. Até amanhã. Tchau.